Isso aconteceu em 2004, na mega cidade flutuante Terra Grigia, situada na costa do Mediterrâneo. Com uma chuva do vírus T-Bis despejada por aeronaves não tripuladas e a liberação de armas biológicas em áreas urbanas, os terroristas transformaram aquela utopia sobre o mar em um verdadeiro inferno na Terra. A organização que assumiu a responsabilidade do ataque se autodenominou Veltro, em italiano, como ao cão da raça Lebrel, que aparece na Divina Comédia de Dante Alighieri. Como um grupo terrorista desconhecido internacionalmente conseguiu adquirir armas biológicas? Ninguém sabe até hoje. Naquela época, tudo o que sabíamos sobre a Veltro era que se tratava de um movimento estudantil, que havia se transformado em um grupo guerrilheiro extremista. Segundo sua declaração oficial, o atentado era um protesto contra o desenvolvimento, mas será que isso era mesmo verdade? Hoje já não temos como saber. Esse ataque bioterrorista sem precedentes mudou drasticamente a visão do mundo e foi amplamente noticiado pela mídia como o Pânico de Terra Grigia. O nome Terra Grigia ficou eternamente gravado no coração das pessoas como sinônimo de tristeza. Já se passou um ano desde então. Foi nesse momento que a BSAA recebeu de uma fonte confiável uma informação vazada. O conteúdo apontava a existência de um plano terrorista prestes a ser executado, e havia indícios claros de envolvimento da Veltro. Algo impensável. Afinal, segundo os comunicados oficiais, todos os principais membros da Veltro haviam sido eliminados numa operação de limpeza conduzida pela FBC, que os localizou em seu esconderijo, mas, na verdade, há uma exceção. Jack Norman, considerado o verdadeiro líder da Veltro. Dizem que até hoje seu corpo nunca foi encontrado. Essa informação nunca foi a público. Jack Norman era conhecido por liderar a Veltro com uma presença carismática e dominante. O vídeo deixado por ele na declaração do atentado acabou o transformando, entre alguns fanáticos, numa espécie de mártir. Ainda hoje, seu vídeo pode ser encontrado em sites de compartilhamento. Seja como for, precisamos agir imediatamente. Cabe a nós descobrir se essa informação é verdadeira. Não podemos permitir que uma tragédia como Terra Grigia se repita. Registro de entrevista com a agente, sujeita Jessica Sherawat, gravado por auditora especial da Federação das Empresas Farmacêuticas. Gostaria que você me falasse sobre os agentes envolvidos nesta missão. Posso responder de forma mais pessoal? Sim, diga exatamente o que sentir. Chris Redfield, um dos membros fundadores da BSAA, conhecido como um dos 11 originais. Tem habilidades excepcionais com armas de fogo e é mestre em combate corpo a corpo. Serviu na Força Aérea dos Estados Unidos, então também possui treinamento em pilotagem de aeronaves. Você já trabalhou em equipe com ele antes? Ainda não. Essa será a primeira vez. Mas não acha que é uma dupla perfeita? Ele me protege e eu faço o mesmo. Jessica, você está bem? Sim, Chris, tudo certo. Parece até uma cena de um filme de Hollywood. Agora, fale um pouco sobre o histórico dele. Claro. A luta de Chris contra armas biológicas começou em 1998, com o vazamento do T-vírus no laboratório da Umbrella, nas montanhas Arklay. Foi o chamado Incidente da Mansão. Na época em que ele fazia parte da delegacia de Raccoon City, certo? Esse é um dos pontos que a Aliança considera mais relevantes em sua carreira. Ele é um herói da vida real, não usa capa nem máscara, mas isso não importa. Ele sobreviveu a inúmeras batalhas e em cada uma delas saiu vitorioso. Foi ele quem levou a Umbrella à ruína. Seu histórico é um dos mais impressionantes dentro da BSAA.
Como representante da Federação das Empresas Farmacêuticas, somos profundamente gratos a ele. Se Chris não tivesse perseguido a Umbrella até o fim, os nossos problemas teriam sido muito maiores. E é exatamente por isso que a Federação ajudou a criar a BSAA e fez questão de ter Chris entre seus membros. É verdade. Precisávamos de uma organização capaz de lidar com o bioterrorismo. Como detentores da tecnologia, era nossa responsabilidade. Jill Valentine. Ela também é uma das 11 originais da BSAA e, assim como Chris, veio da STARS. É especialista no uso de armamento pesado, excelente em combate real e é capaz de arrombar fechaduras simples com um grampo de cabelo. E ouvi dizer que ela também tem treinamento em desarmamento de explosivos. Para ser sincera, esse jeitinho certinho dela me incomoda um pouco. Mas não dá para negar que as habilidades dela merecem respeito. No fim das contas, trabalho é trabalho. Não é amizade, né? Tudo bem. Desde que entregue resultados, isso não é um problema para nós. Jill Valentine é uma das poucas sobreviventes do incidente da destruição de Raccoon City, certo? Sim. Depois do caso da mansão, ela permaneceu em Raccoon e continuou investigando por conta própria. 2 meses depois, toda a cidade foi tomada pelo surto biológico. Claro que no comunicado oficial, o nome T-Vírus foi completamente omitido. Naquela época, revelar a existência de armas biológicas era inconveniente para todos. Para todos, inclusive para o governo. O míssil lançado sob o pretexto de uma operação de esterilização que varreu a cidade foi disparado logo após ela escapar de Raccoon City. Imagino que aquela cena jamais sairá da memória dela. Porque você também viveu algo parecido? Sim, mas, na ocasião, tudo o que senti foi uma enorme impotência. Parker Luciani. Ele é um agente vindo da FBC. Então, assim como você. Éramos colegas de lá, por isso conheço bem, tanto os lados bons quanto os ruins. Ele é teimoso, inflexível. Desculpe a franqueza. Para falar a verdade, ele é incrivelmente desajeitado. Entendo. Então, por que ele entrou na BSAA? Parker foi transferido para a BSAA há 1 ano. E como você deve imaginar, o motivo foi o pânico de Terra Grígia. Ele não conseguiu aceitar o que foi decidido naquele dia no campo de batalha. Decisões tomadas para proteger a reputação da FBC. Isso o abalou muito. Teve uma fase em que ele tentava afogar a dor na bebida, se perdendo completamente. Mas, no fim, ele chegou à conclusão de que precisava lutar de uma forma diferente, lutar para proteger de verdade as pessoas. Foi por isso que decidiu se juntar à BSAA. Ele parece mesmo ser incrivelmente desajeitado. Mas é justamente isso que o torna tão adorável. Keith Lumley e Quint Ketchum. É melhor falar sobre esses 2 juntos. Sem problema. Vamos falar deles como dupla. Calmo e explosivo, racional e impulsivo, cauteloso e ousado. Para entender esses 2, pense em qualquer par de opostos que vier à sua cabeça. Quint é analista de informações e um verdadeiro fanático por tecnologia. Keith, por outro lado, tem experiência em unidades de forças especiais e habilidades afiadas adquiridas em combate real. Estão sempre discordando, trocando farpas como se brigassem o tempo todo. Mas, na verdade, é quando estão juntos que demonstram seu melhor desempenho. Eles se complementam naturalmente. Uma equipe ideal, não é? Clive R. O'Brien, representante da BSAA. É ele quem está comandando diretamente esta operação. Por isso, o clima anda um pouco tenso. Curioso. Até agora, ele quase nunca esteve à frente, liderando pessoalmente. O'Brien não gosta de ser o centro das atenções. Ele vive dizendo que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. É quase um lema para ele. Mateus capítulo 6, versículo 3. Quando o motivo é buscar glória, o próprio ato já se torna impuro. Não é só isso. Ele também costuma dizer: o sábio permanece em silêncio.
com aquele jeito descontraído e despreocupado, nunca entrega o que está pensando. Vive com as roupas bagunçadas e passa uma imagem relaxada, mas na verdade, ele é extremamente astuto. E precisaria ser. Não é fácil liderar a BSAA. Se bem me lembro, ele foi o único membro da organização enviado à Terra Grígia durante o pânico. Dizem que houve conflitos entre ele e o pessoal da FBC sobre como lidar com a situação. Talvez, mas a verdade é que o comando no local estava totalmente nas mãos da FBC. As opiniões de O'Brien como observador foram praticamente ignoradas. Pode me falar um pouco sobre a FBC também? Claro. A Comissão Federal Anti-Bioterrorismo dos Estados Unidos é o órgão de combate ao bioterrorismo do governo. Seu diretor é Morgan Lansdale. Ele foi o primeiro e, até hoje, o único diretor da FBC. Ou seja, o poder dele dentro da organização é absoluto. Na FBC, nada acontece sem passar pelas mãos de Morgan. Ao mesmo tempo, há muitas informações que só ele conhece. Mas se formos analisar pelos resultados, hoje a FBC é a maior organização antibioterrorismo do mundo. Contando com o apoio da opinião pública, alarmada com a ameaça biológica, conseguiu a aprovação do Congresso para expandir enormemente sua estrutura. Isso só foi possível graças à vontade firme de Morgan Lansdale. Raymond Vester, agente da FBC. Na época em que eu e Parker ainda estávamos na FBC, ele era novato, um daqueles estagiários simpáticos, sabe? Ainda ouço falar dele de vez em quando. Não tenho ouvido coisas boas, para ser sincera. Investigações forçadas, comportamento exclusivo e nada cooperativo com as polícias locais. E pelo que sei, ele já atrapalhou operações da BSAA mais de uma vez. Parece que sim. Desde que me transferi para cá, não tive mais contato com ele. Então, não posso dizer muito além disso. Obrigada. Sua perspectiva foi muito interessante. Também foi útil para entendermos melhor você mesma. De nada. E a minha recompensa? Vamos ver. Que tal aprovar aquele pedido de férias que eu enviei? Tudo bem, desde que entregue o dever de casa. Uau! Então aqui é tipo uma escola, né? Negócio fechado. Espero que goste do meu relatório. Existem coisas neste mundo que, por mais repugnantes que sejam, geram lucros absurdos. Talvez seja reflexo da própria natureza humana. Armas biológicas são um desses exemplos. O T-vírus, esse nome provavelmente soa familiar, criado pela antiga gigante farmacêutica Umbrella, é tão conhecido no setor que dispensa apresentações. O T-vírus tem uma propriedade única. Ele reestrutura os genes do organismo infectado. O exemplo mais emblemático disso são os chamados zumbis, resultado da infecção em seres humanos. Mas o verdadeiro objetivo por trás da criação do T-vírus era outro: a produção de armas biológicas, conhecidas como BOWs, Bioorganic Weapons, e com elas, o domínio absoluto do setor militar. Hunters, Nemesis, Tyrants. Inúmeros BOWs foram desenvolvidos ao longo do tempo. A ambição dos cientistas, se é que posso usar essa palavra, nunca teve limites. Mesmo com a queda da Umbrella, é quase certo que as pesquisas com o vírus continuaram em algum lugar do mundo, e foi assim que surgiu um novo tipo de vírus, considerado uma evolução direta do T-vírus, o mesmo que foi usado durante o pânico de Terra Grígia, o T-Abyss.
Esse vírus é uma fusão genética entre o T-vírus e uma nova espécie viral descoberta em expedições de exploração oceânica, chamada The Abyss. O resultado: uma nova arma biológica. Até o momento, o T-Abyss ainda é cercado de mistérios. Mas tive a oportunidade de coletar dados valiosos de casos reais de infecção. Infectados pelo T-Abyss, os Us. Chamamos os infectados de Us. Do inglês, algo como o que escorre. Concordo plenamente com a escolha do nome. Eles se parecem com cadáveres inchados pela água, como corpos afogados. A principal característica dos Us é a imprevisibilidade. Com corpos altamente flexíveis, eles são capazes de se mover por frestas, canais estreitos e alcançar suas presas de forma furtiva. Seu comportamento é guiado por um instinto primitivo, a busca por fluido corporal. Presume-se que o vírus consuma quantidades enormes de líquido durante a replicação. Diferente dos zumbis infectados pelo T-vírus, que devoram carne, os Us sugam sangue e fluidos de suas vítimas. A boca funciona como um órgão de sucção, parecido com uma língua modificada, cheia de minúsculas presas móveis na ponta. Eles usam essas presas para perfurar a pele e sugar tudo até a última gota. Mutação rara, SCAG-DED. Este é o caso de uma mutação rara observada em um infectado. Chamamos esse tipo de criatura de SCAG-DED. Trata-se de um indivíduo com resistência excepcional ao vírus, o que permite uma infecção prolongada e, com isso, uma mutação ainda mais extrema. A estimativa é que isso ocorra em apenas 1 a cada 1000 infectados. Realmente, uma sorte de péssimo gosto. Felizmente, ou melhor, felizmente para nós, a consciência dessa criatura já se perdeu. Ele apenas repete frases desconexas, como um boneco quebrado. Sua resistência física é enorme. A superfície do corpo aumentou drasticamente, servindo como camada protetora para os órgãos vitais, tornando-o extremamente difícil de neutralizar. Mutação aquática, Sea Creeper. Outra mutação observada é conhecida como Sea Creeper, ou aquela que rasteja pelo mar. Trata-se de uma criatura aquática adaptada para caçar exclusivamente embaixo d'água. Curiosamente, essa forma mutante só se manifesta em mulheres infectadas, portadoras do cromossomo XX. A Sea Creeper se aproxima sorrateiramente no ambiente aquático e ataca com 6 braços alongados, usando todo o corpo para se alimentar da presa. E uma vez presa em seus braços, não há escapatória. Detectá-la visualmente embaixo d'água é praticamente impossível, mas talvez seja possível rastrear sua presença com o uso de bioscanners. Esses são os dados que consegui reunir sobre o T-Abyss. Infelizmente, meu acesso se limitou aos casos de infecção direta. Não consegui confirmar a existência de BOWs especificamente criados como armas com esse vírus. Mas, considerando o histórico, não é difícil imaginar que o desenvolvimento de novos BOWs já esteja em andamento. Se encontrarmos alguma dessas armas, possivelmente criaturas com traços genéticos de organismos marinhos, nos depararemos com algo totalmente novo e desconhecido. Por enquanto, os dados de campo sobre o uso real do T-Abyss são praticamente nulos. Se conseguíssemos mais informações, nossas pesquisas dariam um salto gigantesco. Assinado Jessica Sherawat. Bom,
Não sei se posso dizer que é um relatório excelente, mas vou enviar depois, ok? Desculpa, já está na hora do meu compromisso. Deixe-me aproveitar um pouquinho das minhas férias. Até mais. Enquanto houver quem veja valor em usar armas biológicas, nosso trabalho nunca terá fim. As férias de hoje acabam aqui. Uma nova missão começará em breve. Sim, talvez já amanhã.